Ok, bom dia, gente. Obrigado pelo convite, IFL. Faz tempo que eu não vim aqui para BH. E me pediram para eu fazer uma palestra aqui no Palco Jovem, e eu estou vendo que vocês estão sorrindo, que vocês estão alegres aí atrás. O meu trabalho hoje é acabar com isso. Se vocês não saírem desse palco desesperados, eu falhei. A gente tem uma bomba rolando no Brasil agora, uma bomba relógio, é um problema que quase ninguém fala. Isso aqui já está dando um problema para a gente, já está dando problemas em vários países da Europa e do Japão. E esse problema, aliás, a galera pergunta, às vezes eles falam que esse negócio aqui é frescura, tem esse trema mesmo, tá? Obrigado por acertar na divulgação, porque quando erram, a minha mãe fica super triste, manda print, pede para alterar e tudo mais, então obrigado. Mas qual que é o problema que a gente tem aqui? É isso. Em 2053, a população estimada do Brasil será 230 milhões de pessoas, a maior parte de 80 a 55 anos. É aqui que a nossa população estará. Boa parte aposentados, boa parte fora da força de trabalho, boa parte não produzindo mais na economia, e sim recebendo pensão, recebendo INSS, e com todos os consumos de recursos que vêm de uso de rede de saúde pública e tudo mais. Enquanto isso, a população economicamente ativa, que é de 60 para baixo no Brasil, vai ser menor. Isso aqui acontece na Europa hoje, isso aqui aconteceu no Japão hoje, a população está envelhecendo e se aposentando e alguém precisa pagar essa conta. O problema não é que a gente vai envelhecer, é que o passador de slide não está funcionando. Onde é que... Em algum ponto... eu estou apertando o botão errado. O problema é que eu sou um retardado. Ok. O problema é que a gente não enriqueceu. mas o gráfico subiu. Legal. Primeiro, isso aqui é o PIB per capita do Brasil ajustado por PPP, paridade de poder... Purchasing Power Parity, poder de compra. Primeiro, a gente perdeu aqui mais ou menos 10 anos de enriquecimento, que isso aqui foi a crise da Dilma, PT, etc. Isso aqui foi o resultado do BNDES, PAC, etc. Todo o programa econômico que o Lula está repetindo agora. Esse crescimento aqui foi por causa do Plano Real. O corte ali em 1994 a 2002 é por causa do Plano Real. Em 94 a gente teve o Plano Real, acabou com a inflação no Brasil, botou a economia em ordem, botou algum mínimo de estrutura e instituição nesse país. A gente teve alguns crescimentos, e ali por 2010 o pessoal falou, vamos parar de fazer isso e começar a copiar o modelo econômico da Argentina. E a gente perdeu uma década. O nosso crescimento de poder de riqueza ajustado para o poder de compra foi de 1,1% ao ano. Isso aqui precisa melhorar muito para ser patético. A gente não enriqueceu. E crescer agora é mais difícil, porque a gente perdeu o bônus demográfico, eu já explico o que é. A gente tem um país mais endividado, a gente tem muito mais dificuldades. Era muito mais fácil fazer as coisas ali. Agora a gente está jogando no difícil. O que é crescer de verdade? Depois eu vou contar para vocês que país é esse. Em azul é o mesmo gráfico que anteriormente. Isso aqui é o crescimento do PIB per capita do Brasil em dólar. Isso aqui é um outro país. Se eu precisasse criar condições ruins para um país, seria esse. E eles conseguiram crescer nesse mesmo período que a gente 9 vezes. A gente cresceu 3,6%. A gente cresceu 3,4% ao ano quando você corta... isso aqui não tem um ajuste PPP, então o número dá um pouco diferente, mas a gente cresceu 3,4%, enquanto eles cresceram 8,2%. Isso aqui é um país que cresceu a sério. Quando eles falam assim, o Brasil voou um ano, eles fizeram 30 anos disso. Outro país também. Se eu quisesse criar um país pior do que aquele outro, seria esse. Eles ainda são mais pobres que a gente, eles estão em verdes aqui, eles ainda estão para trás, mas olha os dados. Nesse corte de 2001 a 2022, daqui a pouco vocês vão entender por que esse corte de 2001 importa, a gente cresceu quase 3 vezes, eles cresceram 8. A gente cresceu 5% ao ano nesse período, eles cresceram 10,5%. Isso é um país crescendo sério. E a gente deixou de fazer isso. E vai vir uma conta disso aí. Voltando para o problema. De 1997, esse aqui é o Odd Cunha, que apesar de ser calvo, eu me compadeço a ele. É um excelente cara e ele é o único cara que fala desse problema. Eu falei, eu vou estar junto com você, cara, eu vou falar desse problema também. Só ele fala desse troço no Brasil. De 1997, quem é que não estava vivo em 97? Só para ter uma noção. Ok. De 97 para cá, para 2017, que é quando ele fez essa pesquisa,
77% do crescimento de PIB do Brasil foi de bônus demográfico. O que é isso? Bom, PIB é tudo que é produzido no Brasil. Então, gastos do governo, gastos das pessoas privadas, investimento em desenvolvimento da economia, que é a formação bruta de capital fixo, eu já volto para isso, e o saldo da balança comercial. Quando você soma isso tudo, é o que é produzido no Brasil. Você tem dois jeitos que você pode crescer: ficar mais produtivo ou botar mais gente para trabalhar. Botar mais gente para trabalhar é o bônus demográfico. É quando pessoas jovens entram em idade econômica e começam a trabalhar. Então, embora o produto do país suba, a riqueza de cada indivíduo não sobe. Ela continua sendo dividida ali. Só 23% do crescimento de PIB de 97 a 2017, que foi quando a gente teve uma puta chance de crescer, só 1/4 desse crescimento veio de aumento de produtividade, de a gente ficar melhor em produzir, de a gente gerar mais riqueza por hora. Porque é isso que gera riqueza. Recursos naturais não geram riqueza. Recursos naturais estão ali. Você tem que ir lá pegar. Como? Você tem que fazer isso de uma maneira eficiente. O que deixa a gente rico hoje não é que a gente tem mais tecnologia, é porque tudo isso é organizado de uma forma que, quando a gente resolve trabalhar, nós produzimos mais unidades de riqueza por hora trabalhada do que anteriormente. Isso é o que gera enriquecimento da humanidade. Se você fizer a conta por ano, a gente cresceu 0,5% a 0,6% por ano de aumento de produtividade. Só que se você voltar para os anos 80, essa dói. Se você voltar para os anos 80, a nossa capacidade produtiva é a mesma. Pensa o quão absolutamente dementado é isso. Hoje vocês têm celulares, ok? Em 1983, se você queria adquirir conhecimento, você tinha que ir numa biblioteca. Imagina você se formar na universidade e todo o conhecimento que você adquiriu veio do que o seu professor falou e dos livros que você leu na biblioteca. Imagina isso. Nesses anos, a gente usava máquinas de escrever. A União Soviética ainda existia a chance de uma guerra nuclear, a indústria do Brasil era um meme, não tinha nada além disso, realmente. Quase tudo de infraestrutura que vocês conhecem não existia. E de lá para cá, a capacidade do Brasil de produzir riqueza não mudou. O quão surreal é isso? Todo o avanço de tecnologia, computadores, internet, tudo isso, a gente adicionou tudo isso no Brasil, e o que a gente ganhou como resultado disso foi uma grande sacola de nada. Eu trabalhei como mágico por 7, 8 anos da minha vida. Eu não consigo explicar esse truque. Mentira, eu consigo. Vocês viram recentemente uma manchete: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desembargador reautoriza a compra de Audis para juízes e desembargadores do Tribunal do Rio Grande do Sul. Eles queriam comprar uns carros de 350 mil reais para o juiz, porque ele já ganha 40 mil reais, mais os auxílios, mais tudo. Aí eles falaram: não, mas é que a gente precisa comprar carro para o juiz, porque a Vossa Excelência não pode sair por aí, né, no carro dele, onde já se viu o cara ter que comprar o próprio carro. Gente, nós estamos num país com direitos, né? Então vamos comprar um carro para o juiz. E daí eles colocaram lá, a definição da licitação era um Audi de 350 pau. E aí impugnaram a licitação, e um desembargador olhou e falou: eu não acho que esse carro é carro de luxo. E liberou a compra. Vai custar alguns milhões de reais. E a gente está pagando isso. O Lula, essa semana agora, ele anunciou que eles vão cortar 700 milhões de reais do orçamento de combate à criminalidade no Brasil. Que não está tendo problema, né? Todo mundo aí anda na rua tranquilo. Quem que teve que comprar um celular novo porque foi roubado no último ano? Só para saber. Aqui, ergue a mão. Eu fui, Rock in Rio. Obrigado. Parabéns, Rio de Janeiro. Ele cortou esse orçamento do crime e agora quer 400 milhões de reais para comprar um avião, para ele poder viajar com uma cama de casal, ele e a Janja, para dar rolê internacional. Fundão eleitoral, todo gasto de juízes, todos os gastos de legisladores e do judiciário do Brasil, todas as obras malucas, tudo isso, a gente paga isso. E não é só a conta, essa que é a coisa. Ontem, vocês viram a notícia do Uber? Um juiz de São Paulo decidiu que a Uber tem que falir, basicamente.
Eles têm que pagar R$ 1 bilhão de multa, colocar todos os seus trabalhadores na CLT e pagar R$ 10 mil de multa diária para eles, caso não façam. O que é basicamente uma ordem da empresa deixar de existir. E todas as empresas de tecnologia, porque eu trabalho nisso, para quem não me conhece, eu tenho também um instituto em Brasília que trabalha com um lobby em defesa da liberdade econômica. Então, a gente trabalha junto com o executivo, lamentavelmente, legislativo e judiciário, lamentavelmente, para promover liberdade econômica no Brasil, e a gente conversa com as empresas, porque a gente está tentando entender como elas estão sendo prejudicadas. As empresas de tecnologia foram inequívocas, e elas estão falando isso há muitos anos. Eles estão falando, gente, vocês estão falando para a gente ir embora. É só que a gente já está aqui, então o custo de ir embora é meio alto. Agora, todo mundo que está lá fora e a gente conversa, eles não querem vir. Eles olham para essas decisões dos juízes e falam, eu entendi que não é para eu ir para a festa, tá bom. É só você falar que você não me quer aí, tá claro. Empresas não vêm investir no Brasil por causa dessas decisões malucas, porque daí ele solta presidente e solta o Lula, bota ele na presidência e prende quem não estava fazendo nada, tira o mandato do Deltan, gasta com um monte de maluquice para todo lado. É aí que está indo a nossa força de produção. É aí que está indo todo esse desperdício, todo esse não crescimento do Brasil. E não só é difícil fazer isso, como tem um monte de regras em cima para tentar complicar isso o máximo possível. E aí a gente não enriquece. Esse é o problema que a gente tem aqui. Isto posto, daqui para frente, no Brasil, eu adorei colocar a imagem dos foguetes do Elon Musk. Que o cara foi o cara que fez foguete da ré. Tinha aquela piada, né? Foguete não tem ré. Agora a gente é um foguete dando ré. Isso é o que é o Brasil agora. Como eu falei lá para frente. Daqui para frente, a população no Brasil em idade de trabalho vai encolher. Então, a quantidade de pessoas contribuindo para a produção no Brasil vai reduzir. A gente tem que ter um crescimento de produtividade na mesma taxa de que está reduzindo, só para continuar igual. Só para não empobrecer. Piora, essas pessoas vão entrar na Previdência, elas vão começar a receber as pensões do INSS, vão começar a receber, que é o direito delas, pagavam roubadas a vida inteira, vai agora receber, e alguém vai ter que pagar isso. O déficit da Previdência já está gigante e insolúvel, e só vai piorar. E depois ainda tem todas as previdências públicas, que sempre tem problemas em cima disso. O Estado de Santa Catarina fez uma dessas essa semana agora. O Estado de Santa Catarina tem um orçamento de 45 bi, está em déficit para 3, e resolveu contratar 10 mil funcionários públicos. Aí você olha e fala, cara, mas qual que é o plano aqui? Ah, bom. E os gastos com o SUS vão subir, porque as pessoas em mais idade vão consumir mais recursos no SUS. É fatal, não tem o que fazer. Temos um problema, e temos um problema brutalmente grave. Calma que piora. Quem não atrapalha, muito ajuda. O Brasil cresceu muito quando a gente tinha uma dívida relativamente pequena em relação ao PIB. A gente estava ali em 50% em relação ao PIB. Aí veio a Dilma. E aí veio o Covid. Começaram a botar a casa em ordem, porque o PIB voltou depois do Covid, especialmente, abre a economia toda, o PIB volta um pouquinho, melhora a economia e tal, demos uma ajeitada, você olha e fala, pô, dá para plotar. Não. O pessoal fez o L, voltamos para a era do déficit, voltamos para gastos astronômicos, e eles só estão tentando resolver isso com o aumento de impostos. Nos gastos, teve um evento no começo do ano que eu achei absolutamente hilário, que o Fernando Haddad falou, vou resolver o déficit do Brasil. O déficit do Brasil é 50 bilhões de reais, vou fazer um plano, ó, nós vamos acabar com o voto de qualidade no CARF aqui, isso vai dar 30 bi, vamos fazer isso, vamos taxar isso aqui, vamos não sei o quê, a economia vai crescer aqui, vamos fechar o déficit. Beleza, ele lançou isso em janeiro. Fim de janeiro teve um evento do Banco BTG em São Paulo, juntou toda uma puta galera lá, palestra gigante, centenas de pessoas, e teve um gestor financeiro que veio web, né, ele não pôde ir, ele estava no telão falando, e ele falou, gente, deixa eu só falar aqui o que todo mundo quer falar, mas ninguém tem coragem. Haddad, ninguém acredita no teu programa de ajuste fiscal, tá? Aí todo mundo levantou e aplaudiu. A piada no corredor depois é que o Haddad aplaudiu também porque ele não entendeu a piada. Isso é o quanto ele é respeitado, para vocês terem uma noção, tá? Hoje o déficit do Brasil está calculado em 136 bilhões de reais. E ele fala que agora, tirando o voto de qualidade do CARF, ele vai arrecadar tipo uns 50 e poucos, 60. Você fala, mas a conta no começo do ano era 30. Como é que é a mesma coisa agora arrecada o dobro? Eu não estou entendendo. Então nós estamos num déficit de mais de 100 bilhões de reais, que está projetado para piorar. Os resultados de receita do governo estão constantemente vindo abaixo e os gastos estão constantemente vindo acima do projetado.
Ano que vem nós vamos ter um déficit gigantesco, a única pessoa que fala que não vai ter é o Haddad. E ninguém acredita. Tanto que a ministra do Planejamento, a Tebet, criou um comitê de trabalho para ver onde eles podem cortar gastos. E agora que estão revisando o orçamento está em votação, os especialistas estão olhando isso e falando, então, tem um déficit aqui no papel, mas na verdade é pior, porque eles estão subestimando os gastos e superestimando as receitas. Então, a gente vai ter um déficit ano que vem de alguma coisa ao redor de 200 bi. Como é que a gente vai pagar isso? Não sei. E a dívida vai subir. 90% de dívida em relação ao PIB é o que seria preocupante para um país desenvolvido. Um país europeu, se tivesse isso aqui, agências de rating, agências de investimento já iam falar, cara, ó, peraí, eu acho que está na hora da gente cortar a cervejinha e dar uma segurada, né? Parar de usar Uber todo dia, né? O Brasil está nisso. O nível de endividamento padrão de um país em desenvolvimento como o Brasil é alguma coisa entre 30% e 60%. E existe um consenso entre economistas de que chega um ponto de dívida onde ela é tão grande e carregar ela é tão caro que cada unidade que você adiciona na dívida te prejudica. Isso, para países desenvolvidos, é alguma coisa, há debate entre economistas, entre 70% e 90%, em países em desenvolvimento é alguma coisa entre 50% e 70%. A gente já passou do nível de países desenvolvidos. Daqui para frente, isso aqui só prejudica a gente mais. Então, quando a galera vai lá e abre déficit, fala, vamos gastar, vamos fazer, vamos explodir, vamos tal... Eles só estão colocando mais peso na economia, que é o que vai ter que crescer. Não é nem para a gente enriquecer, é para a gente só não empobrecer conforme a população envelhece. E não tem muito uma projeção de resolver isso. Se em 26 a população brasileira tiver um lampejo de sanidade e quiser trocar de governo, a gente pode começar a resolver. Mas também é um negócio que vai levar um tempo. E, enquanto isso, nós vamos ter mais déficits e mais impostos. Teve outra também, vocês ficaram sabendo das greves dos municípios que estavam falindo porque teve redução de repasses dos municípios? A mídia não falou disso, né? É muito legal. Centenas de municípios pelo Brasil colapsando, falindo e não falaram disso. Por quê? Porque os repasses do governo federal foram reduzidos. Aí agora eles consertaram, deram lá uns 10 bi para os municípios, está resolvido o problema por esse ano, ano que vem eu vou ver e te falo. Essa é a situação atual das nossas contas. O que a gente precisa fazer? Eu acho que um dos problemas de Brasil é que a gente não tem noção do quanto a gente é um país pobre. O salário médio, isso aqui é de quem está empregado. O salário médio dos brasileiros é R$ 2.853. O que significa que isso aqui é a média. Não é mediana, mas mais ou menos metade recebe menos. Isso aqui não é o rendimento domiciliário, isso aqui é de quem está empregado. Então, muitas vezes é uma casa com 3 pessoas em que uma tem um emprego. E ela tem que sustentar tudo. Só que, como eu falei, a gente está estagnado. No mesmo período de 2020, antes da pandemia, o salário médio, atualizado para a inflação, era de R$ 2.878. Se passaram 3 anos e nada mudou. E agora nós estamos mais endividados, nós temos um governo que é anti-crescimento, e nenhuma medida vai ser tomada sobre isso. A chance da gente perder mais uma década aqui é muito séria. Então, isso é uma coisa que eu falo para a galera que quer discutir economia, que quer discutir política, reformas e tudo mais. Rafael, eu tenho uma ideia aqui que vai ajudar o PIB a crescer 0,5%. Ninguém se importa, meu irmão. 0,5% não resolve. A casa está pegando fogo e você chegou com um copo d'água. Então o copo d'água vai chamar um bombeiro. O copo d'água não resolve. Se a gente crescer 20% em um ano, a gente ainda é pobre. A gente precisa crescer forte e consistentemente por muito tempo só para tirar gente da pobreza. Só para vocês terem o número na cabeça, 7,2% é o nível de crescimento ao ano real que você tem que ter per capita para dobrar a riqueza do Brasil em 10 anos, ou para dobrar a riqueza de qualquer país, né, como porcentagens funcionam. Então, se a gente conseguir botar 7,2% de crescimento real per capita, isso incluindo o crescimento de população, incluindo pessoas que vão entrar na força de trabalho. Então, na verdade, por PIB, isso dá uns 9%. Se a gente conseguir botar 9% de PIB por ano, a gente dobra em 10 anos. E daí a gente vai ser um país que ganha R$ 5.600 reais por mês de salário, ou $1.000, que não é o salário mínimo dos Estados Unidos. E as pessoas não têm noção do quanto para trás a gente está. Eu trabalhei em várias coisas de legislação, como eu falei, eu também sou fundador e hoje conselho administrativo de um instituto em Brasília que a gente faz lobby por liberdade econômica. Um dos grandes trabalhos que eu fiz na minha vida foi ajudar a aprovar o novo marco do saneamento,
Foi uma coisa que reformulou todo o sistema de saneamento do Brasil, ajudou privatizações e trouxe investimento. Quando a gente estava defendendo isso, a gente tinha que explicar para as pessoas que metade do Brasil não tem coleta e tratamento de esgoto. Metade. 100 milhões de pessoas. Essa era a situação que a gente tinha. Depois de 20 anos de um governo de, vamos ajudar os pobres e vamos... Não tinha, não foi feito. E não ia ser feito. E uma estatística também que me dói muito é assim, o IBGE fez um estudo de 2009 a 2019, quantas pessoas morreram por falta de saneamento? Diarreia, doença de Chagas e outras doenças que podem ser perfeitamente evitadas por uma tecnologia inventada há 2.200 anos atrás, chamada cano. 11 mil por ano. Esse evento aqui cabe 5 mil pessoas. Quando vocês saírem, olhem para aquele evento lá e pensem, aqui é o que morria e ainda morre por ano no Brasil em 5 meses por falta de saneamento. Perfeitamente evitável. Então, quando o Lula vai lá e solta decreto para fragilizar o novo marco do saneamento, isso não é um decreto executivo sobre, vamos mudar a legislação no não sei o quê. Isso é mandar matar a gente. Mas a água, o saneamento não sei o quê. Olha para aquela sala. É 5, 6 meses. É 2 daquela por ano que morre por falta de saneamento no Brasil. Não estou nem falando dos outros problemas. Esse é o nível de pobreza que o Brasil tem. Esse é o nível de problemas que a gente tem. Então, quando eles vão lá e comemoram, o PIB subiu, não foi 2,5%, foi acima da projeção, foi 2,9%. Vai se catar, cara. 2,9% não resolve, eu não estou interessado nisso. A gente não precisa reformar o Brasil. Reforma não resolve. A casa está pegando fogo. Você precisa apagar um incêndio, derrubar isso e fazer outra no lugar e direito. Se alguém vier e falar, vamos melhorar o Brasil 50%, não resolveu. Vamos fazer uma reforma tributária. Beleza, o Brasil era o pior sistema tributário do mundo antes da reforma tributária. Agora a gente, talvez, com muito esforço, em 10 anos, vai ser um sistema medíocre. A gente vai estar ali no meio da balada. Isso não resolve. A gente precisa ser extremamente agressivo na forma de abrir, de reformar e trazer liberdade para o Brasil. E a gente vai precisar fazer isso muito rápido, porque cada ano que passa, é mais gente entrando na aposentadoria, é mais gente saindo da força de trabalho, é mais gente consumindo recursos, é mais dívida subindo. Isso aqui é uma bomba relógio. Dá para fazer? Dá. Mas a gente não tem população. Não interessa. A Estônia fez isso. O primeiro país misterioso lá que eu mostrei para vocês era a Estônia. A Estônia tem 1,4 milhões de habitantes e os recursos naturais deles são 3. Gelo, urso e uma fronteira com a Rússia. Quando eu estava lá, eu fiquei lá 2 semanas, eu estudei todo o governo, conversei com todas as pessoas, eu conversei com o cara que foi primeiro-ministro, né, Otávio Roivas, foi super legal. Entre várias coisas, eu fui ver assim, a lista de recursos naturais deles. Eles têm tão pouco recurso natural que eles listam depósitos de barro que pode servir para fazer cerâmica ou telha. Isso aqui vale alguma coisa, bota na lista, sei lá, não tem nada. O país no inverno faz 4 horas de sol. Eles entraram na OTAN, acho que em 2004, então eles ficaram independentes da União Soviética e saíram da mais absoluta e completa miséria. O salário médio era $50 por mês. Esse era o salário médio quando eles saíram da União Soviética, corrigido para a inflação hoje, tá? Então, imagina que o salário médio da população era R$250, o que significa que metade estava abaixo disso. Surreal. Eles saíram disso, e por 15 anos existiu o risco de a qualquer momento a Rússia simplesmente falar, chega de você existir, vamos invadir esse troço todo e acabou. O que eles fizeram com esse nada que eles tinham? Eles viraram um dos países mais livres do mundo e botaram 8,2% de crescimento por ano. É surreal. E é surreal outra coisa também, que assim, eu tenho 33 anos, a minha geração é quem nasceu em 85 a 95. Essa geração lá na Estônia tem uma história em comum. Todos os nossos pais eram miseráveis, a gente lembra disso, a gente lembra de ser muito pobre quando era criança. Os nossos avós, todo mundo tem algum avô que morreu, que sumiu, que apanhou, todo mundo tem uma avó que foi estuprada pela polícia soviética porque ela xingou o cara. Todo mundo tem uma história assim na família. Todos os nossos pais eram miseráveis e a gente via todo ano os nossos pais melhorando. Todos os anos. Cada 2 anos trocava carro, aí comprou uma casinha melhor, aí foi não sei o quê. E a gente via isso. Você vê isso por 30 anos, você é crescido nessa mentalidade, cara, todos eles estão tipo, bora trabalhar. Não tem socialista naquele país, é fantástico. Inclusive, no dia que eu cheguei, a presidente do Partido Socialista, que tinha, tipo, sei lá, 5 deputados, falou que
O legal da Estônia é que o patrão não tem vez, porque assim, como o desemprego é tipo 2%, se o patrão quiser explorar o funcionário, ele manda o cara merda, abre uma empresa amanhã e quebra o cara. Eu falei, esse é o presidente do Partido Socialista de vocês. Você pode mandar lá para o Brasil, a gente está precisando. E essa era a pirâmide deles quando eles saíram. A população já estava aqui nos 30, 40 anos de idade. Hoje eles estão bem para cá já. Não tem muitos jovens no país. O que eles fizeram foi fazer isso enquanto a população da Estônia encolhia. Enquanto a gente ia embora do país, eles conseguiram crescer em riqueza. Mas deixa eu colocar um país pior. Imagina a Rússia te invadir. A Estônia tinha que se preocupar com isso. A Geórgia tomou isso. Em 2002, a Geórgia, quando ela saiu, a Geórgia, estou falando do lado da Armênia e do Azerbaijão, depois vocês procuram no mapa, ali no sul da Rússia. Quando a União Soviética caiu, a Geórgia virou uma cleptocracia. Basicamente um governo que simplesmente só rouba. Era um negócio assim, tipo, então a gente não tem mais conexão de trem com o porto, porque roubaram dinheiro da manutenção dos trilhos, um trem descarrilou e não tem dinheiro para pegar o trem que descarrilou, então é tipo, o porto não funciona mais. Qual que é o plano? Não tem plano, é isso, nós perdemos o porto inteiro. Tipo, isso acontecia. E eles ficaram nessa cleptocracia maluca por 10 anos, e em 2002, no fim de 2002, surgiu um líder liberal lá, com toda uma puta galera junto com ele, que se chamava Mikhail Saakashvili. Ele montou todo um movimento de vamos abrir o país, as eleições foram roubadas, ele perdeu por 90-10, e todo mundo sabia que era roubado. Todo mundo se juntou e, e foi na frente do parlamento e sentou e falou, o presidente não vai tomar posse, fim. Não vai acontecer. Todo mundo sabe que foi roubado, Dani. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na Bielorrússia em 2020 ou 21, não lembro agora exatamente. Acho que foi 21. As pessoas foram na frente do parlamento e falaram, a gente quer liberdade, a gente não quer mais esse governo cleptocrata maluco, nós vamos ficar na frente do parlamento até isso aqui cair. Manifestação pacífica, você vê os vídeos da galera dançando, tomando uma, tal, super legal, né? E o presidente foi tentar tomar posse, ele entrou, ele com o exército, no parlamento, todo mundo de fuzil, por trás, porque ele não entrou pela porta da frente, porque estava tomado por quilômetro para trás. E enquanto ele estava tomando posse, entrou Mikhail Saakashvili com toda a galera do partido dele, com vários líderes e manifestantes de várias organizações diferentes. E, gente, 2002, pós-Guerra das Balcãs, pós-golpe para todo lado no mundo, pós todas as desgraças dos anos 90, o que todo mundo esperaria é que eles entrassem de fuzil na mão também. Eles entraram com rosas, mostrando que agora é diferente. É por isso que essa revolução é conhecida como Revolução das Rosas. Eles entraram com rosas no parlamento, com o presidente tomando posse ali e 20 caras de fuzil pronto para metralhar todo mundo. E eles só chegaram pro cara falando, sai, você não é mais presidente, vaza. O cara foi para casa, pro palácio dele, juntou o exército e deu a ordem pro comandante do exército. Vai lá na praça e limpa aquela porra. Zera essa galera. Me devolve o meu país. O comandante do exército falou, sim senhor. Todo mundo entrou no tanque, foi nos blindados. Foi para a manifestação, chegou na frente do Mikhail Saakashvili e falou, bom dia, presidente, o presidente está destituído, você agora é o presidente, organize eleições. E o governo caiu. Lindo. Tem um vídeo muito bonito, eu adoro essa cena, tem um vídeo muito bonito do Saakashvili falando para a imprensa, nenhum tiro disparado. Nenhum tiro disparado. É uma revolução de veludo. E foi a Revolução das Rosas. Depois disso, em 2002, ele entrou no governo e ele fez o que eu falo, demolição. Vamos revisar toda a legislação do país. E a gente não vai fazer reforma, a gente vai revisar tudo e falar, cara, a gente é um país de 4 milhões de habitantes que não tem nenhum recurso natural na beira da fronteira com a Rússia, a gente não tem nada, ninguém se importa com esse país. Se a gente não for o melhor país do mundo para investir, ninguém vai vir aqui e acabou. Então vamos revisar toda a legislação para, se tiver alguma frase aqui que em algum ponto eu achar que alguém pode não investir no país por causa disso, tira. Não é para revisar. E se na terceira ou quarta linha de algum estatuto, de alguma lei, você não entendeu direito o que ela faz, ela está revogada. Não é para ler o resto. Acabou. Chega. Rapidamente, eles se tornaram um dos melhores países para investir no mundo. Você não precisa de visto para entrar lá, você pode abrir empresas lá muito facilmente. E isso atraiu todo um monte de gente ali no Cáucaso para empreender no país. E assim, eles conseguiram crescer 10% ao ano. Não preciso passar de slide ainda. Eles conseguiram crescer 10% com a população encolhendo. Num país que tinha uma população jovem, mas largamente uma grande aqui. A pirâmide do Brasil costumava ser isso aqui. Eu sou burro, devia ter tido o slide da pirâmide do Brasil nessa época. Era um negócio assim.
a deles já está reta. Mesmo com muita população aqui ainda, que já estava entrando em idade de aposentadoria, eles conseguiram fazer isso. Eles ainda são mais pobres que a gente, só que eles estão crescendo a 3 vezes a nossa velocidade. Daqui 10 anos, em que país você prefere nascer? Lá ou aqui? E como ele acabou com a corrupção no país, porque ele basicamente acabou com todos os mecanismos de Estado onde poderia ter uma corrupção, o Putin invadiu ele em 2008. Não sei se alguém lembra disso, da invasão da Geórgia por parte da Rússia. Até hoje, 20% do território da Geórgia é ocupado por forças militares russas, que é o que está acontecendo na Ucrânia agora. Só que ela normalizou. E até hoje a Rússia financia a eleição de político russo dentro do parlamento georgiano. A qualquer momento eles podem ser invadidos. É por isso que a Geórgia apoia tanto a Ucrânia, porque eles sabem que o próximo na lista é eles. Se essa guerra na Ucrânia acabar e o Putin de alguma forma vencer, a Geórgia já era. É tanque lá amanhã. Mas ainda assim, com todas essas dificuldades, eles conseguem crescer fantasticamente assim. O segredo é isso, é liberdade econômica. Isso aqui é o ranking de facilidade de fazer negócio segundo o Banco Mundial. Nos primeiros lugares está muito país que socialista adora defender. Olha lá, Noruega, Suécia, Dinamarca, né, que o Felipe Neto falou que era o paraíso socialista, 4º melhor país do mundo em termos de liberdade econômica. Coreia do Sul, não, porque é o desenvolvimentismo e tudo mais, do Ciro Gomes. 5º país mais livre do mundo para investir. Só tem 4 países mais capitalistas que ele no mundo e 2 são Hong Kong e Singapura, sendo que Hong Kong agora acabou porque virou ditadura chinesa. Estados Unidos e a Geórgia. Nos 4 anos antes, o ranking acabou em 2021, mas consistentemente no top 20. Reino Unido, e depois você tem os Bálticos, Lituânia, Malásia, Maurício, uma ilha lá na África, Emirados Árabes e a Estônia lá, consistentemente também no top 20. Todos esses países, se você for ver, são um histórico de crescimento violentíssimo. E uma arrancada de gente para fora da pobreza fantástica. Mas eles são muito diferentes da gente, porque a Estônia tem 1.400.000 habitantes, e pô, é lá, e tá do lado da Europa, e não, tá bom. Sempre tem as desculpinhas. Não, porque as leis econômicas funcionam diferente em país pequeno. Gente, lei da economia é que nem lei da física, matemática, química. Eu não ligo para o tamanho do país, funciona igual, oferta e demanda, eu não ligo para a população, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos pegar 2 países parecidos com o Brasil. Índia e Indonésia. Essas imagens não eram para estar aqui. Acho que o Xandão estragou a minha apresentação de alguma forma. Mas, Índia e Indonésia. Continentais, população gigantesca, a população da Índia, meu Deus do céu, é um império. Grandes problemas de corrupção, países pobres, países de dimensões fantásticas. A Indonésia é um esculhambado de ilha, boa sorte tentando gerenciar aquele troço. Só que, lembra lá em PIB que eu falei, é consumo das famílias, privado, consumo do governo, saldo da balança comercial e formação bruta de capital fixo. Isso aqui é quanto do PIB está sendo investido em produzir alguma coisa, ou manutenção. Então, o outro componente que é gasto consumo, tipo vocês indo no mercado. Isso aqui é comprar máquina, isso aqui é desenvolver tecnologia, isso aqui é construir. 30% do PIB deles vai para a formação bruta de capital fixo, investir em ser mais produtivo. No Brasil, a gente estava soltando foguete, quando em 2019, no Bolsonaro, a gente bateu 19%. A nossa média é 15, 17, vamos colocar 17, 19, vai. Essa diferença de 13% a 11% do PIB, de formação bruta de capital fixo, se você for colocar proporcional ao Brasil, ao PIB do Brasil, dá R$1 trilhão. A gente teria que investir R$1 trilhão por ano a mais para crescer, para ter a mesma taxa de investimento deles, que me leva ao meu ponto lá na frente. E isso aqui, não é tipo, o governo vai gastar investimento. Primeiro que ele não vai, segundo que ele consegue, terceiro que vai ser uma bagunça. Mas mesmo que não fosse, eles têm R$1 trilhão. Alguém viu por aí, dando sopa? Se viu, me avisa. E ainda assim, com todas essas dificuldades, nesse período dos últimos 20 anos, a gente cresceu 2,5 vezes, a Índia cresceu 3,8, a Indonésia cresceu 6,2. É surreal o que eles estão botando em cima da gente, mesmo com todas essas dificuldades. Então não tem essa desculpinha. O problema é liberdade econômica. Eles são países livres? Não. Eles são países perfeitos? Não. Eles são referências? Não. Agora, em termos de liberdade econômica, a gente está em 124. Sabem qual que é o país 123? Se eu der 10 chutes, ninguém acerta. Argentina. A Indonésia está em 73 e a Índia está em 63. Tá bom? Não. Mas não está uma merda. Já é um avanço fantástico.
Se a gente só chegar aqui, a gente consegue ter um avanço legal. Eles têm os mesmos problemas que a gente, eles têm os mesmos desafios que a gente, mas a gente tem mais liberdade econômica. Eles têm mais liberdade econômica. Eles têm muito que melhorar? Sim. Mas, pra você ver, cara, é só fazer o dever de casa. Fechar esse gap aqui não é muito difícil, eu já trabalhei com isso bastante. Voltando um pouco. O que eu estava falando desse de R$1 trilhão? Isso aqui vai ter que ser investimento estrangeiro. A gente não tem isso. A gente não tem isso aí sobrando, e eu agradeço muito aos influenciadores financeiros por todo o Brasil que estão estimulando as pessoas a pouparem, a investir mais e tudo mais. Isso, de fato, aumentou a taxa de poupança no Brasil e, de fato, está ajudando a economia. Toda vez que vocês economizam dinheiro, isso vai ser investido em alguma outra coisa, vai produzir alguma outra coisa. Agora, a gente tem R$1 trilhão sobrando? Não. Mas isso aí é R$200 bilhões, gente. 200 bilhões de dólares. Para investidores estrangeiros não é tão difícil assim. O Zema, só fazendo o basiquinho aqui em Minas Gerais, conseguiu puxar no primeiro mandato 270 e alto, 280 e alto, 300 bilhões de reais de investimento para Minas. Para Minas. Minas é 10% do país, então multiplica por 10, fazer uma regra de 3 mil tosca, a gente teria 3 trilhões de reais de investimento. Opa! Dá. Só que você vai ter que atrair investidor. Você vai ter que falar para o resto do mundo, venham fazer negócios no Brasil. Você não vai resolver isso aqui com poupança privada. Eu agradeço todo mundo que está reduzindo o consumo aí para tentar guardar um dinheirinho e tudo mais, pensando no futuro, até porque vocês não vão receber INSS porra nenhuma. Não vai, eu não vou. Mas vocês não vão resolver isso aqui. Isso aqui vai ter que ser um investidor estrangeiro vindo salvar o país. E decisões como essa do TJ ontem, ferrando a Uber, não ajudam. Quando o Lula vai lá internacionalmente no G20, rouba as canetas, vocês viram esse vídeo dele roubando as canetas? Achei fantástico. Faz um zauê todo, lambe o Putin e coloca um monte de ditadura para dentro do BRICS, o resto do mundo desenvolvido olha e fala, mano, qual foi? O que vocês estão querendo? Vocês estão entrando em bloco com o Irã? Com o governo que, quando as mulheres fizeram protestos na rua pelo direito de não usar o véu, o governo deu a ordem para a polícia para estuprar as manifestantes. Isso aconteceu. E agora o Brasil é aliado desse país econômico. A gente está falando para o mundo isso. É surreal. A gente precisa atrair o mundo inteiro para investir aqui. E isso vai ter que ser com reformas de liberdade econômica. Reforma do sistema tributário já foi feita, vai ter que fazer outra. Redução de gastos, vai ter que fazer. Reforma administrativa, cortar gastos com funcionalismo, vai ter que fazer. Agora, a gente tem toda uma legislação no Brasil que ela basicamente presume o seguinte: se alguém está empregando ou abrindo uma empresa, essa pessoa é uma pessoa ruim e ela precisa ser caçada pelo governo até essa porcaria parar. O herói da sociedade é, sei lá, alguém na cadeia, e o vilão da sociedade é alguém que abriu uma empresa. Essa é a legislação brasileira hoje. Isso não é só a opinião do PT ou do Lula. Isso é a opinião da lei hoje. Isso precisa mudar. Isso está sendo ensinado nas escolas e nas universidades. Tem todo um viés de esquerda, ou um viés anti-empreendedor lá dentro, que é para dizer assim, capitalismo é ruim. Tá bom, aquilo ali é ruim, então. É para a gente seguir o caminho da Venezuela e da Argentina. Todas essas coisas precisam mudar, e o que eu espero que vocês levem para casa disso aqui tudo é que, assim, não adianta mudar um pouquinho. Não adianta. Não adianta mudar 10%. Os países que conseguiram fazer esse tipo de crescimento, esses tipos de viradas, como a Estônia, que fez essa virada em 30 anos, a Geórgia, que fez a virada deles em 20 anos, eles fizeram isso com medidas muito fortes, muito energéticas, mas o resultado veio. Se alguém vier falar de coisinha pequena, eu não quero saber. Eu quero saber de umas ideias bem radicais, por isso que eu coloquei o nome do canal assim. E o que eu espero que vocês tenham entendido é que a gente precisa ter um senso de urgência muito grande. Não se preocupem agora, os próximos 3 anos do Brasil estão perdidos e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ser de 2027 para frente. O que significa que tudo que eu falei a gente vai ter que fazer mais forte ainda indo para frente. A gente tem esse período para se preparar, a gente tem esse período, a gente vai ter eleições ano que vem, em 2024, eu quero concorrer nelas, eu devo concorrer a vereador lá em São Paulo, e vamos ver o que acontece. O Braulio, que está aí, vereador em BH, está ajudando também. Todas essas pessoas que estão ajudando a trazer liberdade estão ajudando isso aqui a acontecer. O que eu não quero é a gente chegar daqui 20, 30 anos e a população estar mais pobre e com menos futuro ainda, porque aí assim vai ser mais difícil ainda. Eu tenho uma empresa que eu ajudo pessoas a saírem do Brasil, se chama SETI. Eu não gosto quando eu ganho cliente nela. Eu estou monetizando a estupidez brasileira. Eu falo, você quer sair do Brasil? Beleza, eu te vendo. A gente consegue fazer, a gente consegue te levar para esses países. A gente tem 50 deles que vale a pena ir. Mas o meu sonho mesmo é essa empresa falir, cara.
curiosamente. Meu sonho é esse Brasil dar certo, mas a gente vai precisar de vocês. Não existe mudar o mundo sozinho. Eu estou nisso, há muitos anos, mas eu não vou fazer isso sozinho. A gente precisa de todos vocês entendendo esses dados, falando isso para os outros, influenciando gente, e isso é o que funciona. A gente chegou até aqui com isso. Anos atrás, esse evento aqui nem existiria, agora a gente está aqui. O que a gente é para o mundo, eu viajo o mundo nesses eventos de liberdade também, conhecendo um monte dos outros movimentos. Cara, a gente é o terceiro maior do mundo, a gente só perde por argentino e georgiano. O argentino está elegendo o Javier Milei agora e o Georgia estava na tela. A gente é o terceiro maior do mundo, a gente é uma inspiração muito grande para o mundo no que a gente conseguiu crescer até agora. Então, assim, o difícil já está feito. O que a gente precisa fazer é continuar crescendo esse movimento ao longo dos próximos 10 anos. 10 anos atrás era 2013. Ninguém tinha esperança nenhuma que a gente ia conseguir fazer o que a gente está conseguindo fazer até agora. Então, por favor, ousem sonhar. Ousem sonhar que esse país pode ser 10 vezes melhor. Ousem sonhar que a gente pode ter um futuro muito mais bonito. Mas também entendo que vai ser 10 vezes mais trabalho do que vocês acham que vai ser. Obrigado, gente.